não é da forma que nós queremos, né? É da forma que Deus quer e a gente tem que obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar, né? Vamos já aqui, para não tomar tempo, abrir as vossas Bíblias. Tive um pequeno atraso, né? Aí minha mamãe, vamos mãe, ela falou assim, eu vou. Aí eu fui buscar a mãe, e é raramente, né, a minha mãe poder vir, sair conosco. E aí meu filho falou, mãe, não sei se eu vou vir. Aí veio minha sobrinha, aí veio uma amiga, veio minha irmã, veio meu cunhado. E a outra metade ficou lá na igreja cultuando, né? Mas o Senhor é bom a todo tempo. Meus irmãos, vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Mateus 27, a partir do 46. Diz assim a palavra do Senhor. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabatani. Isso é, Deus meu, por que me desamparou? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedeu e em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe e beber. E outros, porém, dizia, vejamos, Elias, vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito, e o 51 diz, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras. Podei tomar os vossos assentos. Meus irmãos, eu meditei muito nessa palavra. Quando fui convidada, eu não tive muita saída, né? Não tive muita opção de dizer não, porque não me lembro qual foi o dia que eu vim aqui e eu estava sentada com a bebê e já tinha 3 anos, uns 3 anos que eu não ministrava mais. E eu peguei e falei assim, Senhor, eu só vou receber uma oportunidade se for permissão do Senhor. E aí, o varão aqui, eu trabalho com pessoas, então eu tenho aquela noção de quantas pessoas estão falando de mim. Trabalho com muitas pessoas, então a gente vai aprendendo a lidar com pessoas. E ele foi e falou assim, pode dar uma oportunidade para a namorada do Fábio? Aí quando eu fui levantar, foi no banheiro, ele falou assim, não, irmão, não pode não. Vem aqui dar uma saudação. E quando ele me convidou, eu peguei e falei assim, não, eu vou para o Radical. Mas quando eu fui olhar, o Radical é amanhã, e o dia 17 era hoje, não teve como falar não, né? Mas amém, né? O Senhor é bom. Meus irmãos, meditando nessa palavra, né, eu fiz um esboço, né, porque eu não entendo, eu não prego, tá? Só sei falar que Jesus é bom e o inimigo ele não presta. Mas eu estava meditando, né, sobre o véu se rasgou. E eu estava falando assim, meu Deus, muitas vezes a gente tem que prestar atenção no que a gente diz para a gente não falar heresias, né? E ali eu estava meditando perante a palavra, o que se diz o véu, e eu estava meditando e veio uma palavra no meu coração quando se trata do véu, né? E diz assim, o véu, meus irmãos, era um lugar, o santo dos santos, onde não era qualquer um que poderia entrar ali. Mas não era um véu comum, né? Não era uma cortina comum, né? Como a gente vê as nossas cortinas dos nossos lares, como a gente vê, era um tecido cuidadosamente, somente elaborada, com 72 torcidas entrelaçadas, de 24 fios cada uma, e ela tinha 18 metros de altura e 9,1 metros de largura. Ninguém tinha permissão para adentrar dos santos na parte de trás. E a cortina, exceto o sumo sacerdote, que podia acessar somente uma vez no ano. E eu fiquei imaginando, imagina você poder buscar ao Senhor,
uma vez ao ano. Como nós procedemos, qual é a nossa vida espiritual, como que nós estamos, né? Para a gente falar assim, Senhor, o sacerdote, ele ia lá uma vez ao ano, pegava, né, os pedidos, né, das pessoas pecadoras, né, que estavam ali, o pecado do povo, para poder entregar, e não era de qualquer forma, né? Eu analisando, mas como assim, né? Eles entravam, né, no templo, como que ele iria? Era de qualquer jeito? Não, tinha uma preparação, né? Nós temos que ter uma preparação para adentrar a casa do Senhor. Você não pode adentrar a casa do Senhor como você fosse comprar um pão, né? Como que a gente fosse para uma festa. Não, é a casa do rei, né? É o templo do Senhor. Eles eram pessoas separadas. Eles eram pessoas que não poderiam se misturar com qualquer tipo de pessoas. Ou seja, você não pode se misturar com qualquer tipo de pessoas, né? As vestes deles era diferente, né? Era de linho, né? Era púrpura, era maravilhoso. A roupa deles era totalmente linda. Ou seja, como que está as suas vestes? Eu não estou falando dessas vestes, como está o seu espiritual, como que está o seu coração perante ao Senhor. E a gente fica ali se imaginando, mas Senhor, eram pessoas que pegavam pedidos de orações, intercedia pelas pessoas, né? Oravam por pessoas, eles se consagravam, eles oravam, eles buscavam ao Senhor para entregar o melhor deles, para ter uma noção, como diz que eles não poderiam, né, entrar de qualquer forma no lugar. Eles ficavam um tempo em jejum, em oração, ficavam um tempo separado das pessoas. E ali eu fico imaginando, às vezes a gente não quer orar, a gente não quer buscar o Senhor, e a gente espera que alguém façamos, né, isso por nós. Mas imagina, todos nós, um mundo inteiro, esperando que só um sumo sacerdote entrasse, intercedesse por mim, por você, pelos teus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa. E muitas vezes a gente temos preguiça de entregar o melhor para o Senhor. E me aprofundando mais ainda da palavra do Senhor, e vendo ali em Hebreus 10, 19, eu falei assim, Senhor, imagine quanto tempo nós perdemos, né, com coisas que não te agradam, coisas que não agradam ao Senhor. Se poderíamos dar o melhor, se poderíamos, né, fazer as coisas de agrado, porque o Senhor fala, quando a gente entrega tudo a Ele, de coração, Ele sempre vai te dar sempre o melhor. Ele nunca deixa um filho dele padecer, Ele nunca deixa um filho dele mendigar o pão. E ali tem duas partes ali em Hebreus que começa no 9, só o 7, que fala assim: mas o sumo sacerdote, e só o sumo sacerdote uma vez no ano, sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo, ou seja, foi por nossa culpa. O Senhor estava ali por nossa culpa. Jesus morreu por nós, para que a gente possamos ter a liberdade de adorar a Deus, para que podemos não ter pessoas julgando, não possamos ser caçados, como muitos lugares, muitos missionários não podem adorar a Deus com a liberdade que nós podemos. A gente pode andar com a nossa espada na mão, a gente pode louvar, a gente pode agradecer ao Senhor, e muitas vezes nós não fazemos isso. E ali ainda eu meditando na palavra do Senhor, como diz ali o 10, a partir do 19, que fala assim: tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Cadê sua ousadia, meus irmãos?
Qual é a ousadia que você está tendo para entrar na presença do Senhor? O Senhor, Ele te deu a ousadia para você louvar e você não está louvando. O Senhor te deu a ousadia para você pregar e você não está pregando. O Senhor te deu a ousadia para você interceder e você não está intercedendo. O Senhor te deu ousadia para você simplesmente limpar a casa do Senhor, que é uma coisa maravilhosa, e você não está fazendo aquilo que Ele confiou em você. Porque se Ele confiou em você, você não pode retroceder, porque senão você vai pagar um preço. Tem um preço a pagar. Quando Deus Ele coloca algo nas tuas mãos que você não faz, você tem um preço a pagar. Sabe por quê? Porque se Ele te preparou, porque tem pessoas lá fora que estão necessitadas da tua palavra, da tua oração, do teu abraço. E muitas vezes, quando você não busca o Senhor, você não pode oferecer aquilo que você não tem. Você só oferece aquilo que você tem. Se você tem amor, se você tem comunhão com Deus, se você jejuma, se você busca, se você intercede, se você se humilha ao Senhor, você pode ter certeza que tem pessoas que vai sentir a presença do Senhor na sua vida. Não é em vão que Ele te chamou. Eu costumo dizer que eu fiquei um tempo passeando pelo mundo e todas as vezes que eu chegava em casa, tá ali a minha mãezinha. Levanta, mãe, para que a igreja possa conhecer a senhora. 75 anos, né? 75 anos. A minha mãe nunca gritou comigo. Quando eu chegava da bagunça, minha mãe estava de joelho. Se eu saísse, a minha mãe estava no monte. Dia de semana, minha mãe estava no círculo de oração. Quando a gente chegava no final de semana, tinha culto na casa da minha mãe, que saiu um ponto de pregação. E eu fico imaginando assim, né? Quando a gente vai para o mundo querendo fazer tudo que o Satanás quer. Falar o ditado popular: quem era eu na fila do pão? Eu não era ninguém, né? E a gente fazia 5 irmãos. A minha mãe criou todos sozinha. Meu pai saiu de casa e eu nunca vi a minha mãe murmurando. Eu nunca vi a minha mãe chorando. Eu nunca vi a minha mãe fora da presença do Senhor. E quando a gente olhava para minha mãe e falava assim: mãe, acabou tal coisa, a minha mãe falava assim, catava a bolsinha dela: eu vou para o ciclo de oração e já volto. E minha mãe ia orar. Mas Deus é tão maravilhoso. E quando a minha mãe retornava para casa, ela vinha com feijão, ela vinha com arroz, não faltava nada. Irmã Silene, o que você quer dizer com isso? Se você deixar tudo, a própria palavra do Senhor fala: se for preciso, deixa sua mãe, deixa seu pai, deixa seu filho, deixa quem quer que seja, para adorar o único que é digno de toda a honra e de toda a glória. Você pode ter certeza que enquanto você estiver buscando ao Senhor, Ele vai estar preparando tudo no seu devido lugar. Mas você não está entendendo, irmã. É meu esposo que está nas drogas, que está na bebida. Não tem problema, continua orando, porque o que o Senhor vai proporcionar na sua vida, Ele vai ver. Olha só, é diferente, ela está diferente. Eu quero ter a curiosidade de ver esse Deus que ela serve. Eu quero ver se é isso tudo mesmo. Deixa falando: ah, minha esposa está murmurando, ela está contra mim. Não tem problema, deixa ela lá murmurando, batendo panela. Vai buscar o Senhor, porque Ele pode fazer o que você não pode. É o seu emprego que estão te afrontando. Fique em paz. O Deus que nós servimos, Ele não dorme. Ele cuida de você em cada detalhe. Eu não tenho dinheiro para pagar a minha conta. Fica tranquila, porque Deus, Ele nunca desampara os teus. Ele nunca deixa os seus filhos mendigar o pão, porque Ele é dono do ouro e da prata. Porque dentro do templo, tudo que tinha lá era maravilhoso. Não tinha nada falso, não tinha nada que fosse ruim. Foi os melhores dos melhores. Quando Salomão foi preparar as coisas para o templo, todas as pessoas que foi levar as coisas para o templo, foi pessoas separadas, foi cuidada, foi separada cuidadosamente. Ou seja,
Se você está aqui hoje, porque o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu cuidadosamente, não é à toa. Não foi à toa que o Senhor te escolheu. E aí você fica se imaginando, mas Senhor, a prova está grande. Jesus amado, eu não estou aguentando. Mas aí eu te pergunto, você daria o teu filho, o seu único filho, para salvar a vida de alguém? Algum de nós teria esse amor, essa bondade? Nós não daríamos o nosso filho por ninguém, mas Deus, Ele deu o seu único filho para salvar uma humanidade. E o que nós estamos fazendo para entregar o melhor para o Senhor? Nós não estamos fazendo nada. E meditando, meus irmãos, e fala assim, o 20, ainda no Hebreus 10, no 19 e o 20 fala assim: e pelo vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isso é pela sua carne, foi pela tua carne. Porque quando ele estava ali, ele sabia do propósito, ele sabia o porquê ele tinha vindo ao mundo, o porquê ele tinha sido separado, o qual era o objetivo da caminhada dele. Mas em todo momento da caminhada dele, ele não murmurou, ele não blasfemou. Imagina que às vezes você não consegue fazer um jejum, mas no próprio livro de Mateus ele fala que Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E às vezes você não consegue jejuar um dia sequer. O jejum é pela nossa carne, mas o que nos alimenta é a palavra. É a palavra que te alimenta. Você pode jejuar, é muito bom o jejum, mas se não tiver o jejum, a oração e a palavra em conjunto, separado, ele não funciona, não tem muito efeito. Então, hoje a palavra de Deus, ela diz o que nós estamos entregando ao Senhor, o que nós estamos dando de melhor ao Senhor. E tem mais, o 21, o 22 diz assim: chegamos-nos com a verdade e o coração, inteira certeza da fé, tendo corações purificados da má consciência, do corpo lavado com água limpa. Com água limpa. E eu falei assim: Senhor, mas como a sua palavra é linda, a palavra é justa. Nós temos que morrer para o mundo, para ter uma vida com Cristo, para que a gente possa entender o porquê o céu se rasgou de cima a baixo, para que a gente venha ter um entendimento que você não precisa mais de sumo sacerdote, você não precisa mais do seu pai para orar por você, você não precisa mais do pastor para orar por você, você não precisa mais de ficar em fila de igreja para alguém orar para você. Você sabe por quê? Porque o Senhor, Ele rasgou o véu. Quando Ele rasgou o véu, quem estava abaixo era Jesus. Com o teu sangue derramado, era Jesus. Então, se Ele estava lá morrendo por nós, o véu se rasgou, ou seja, está tudo livre para a gente adorar. Muitas vezes as pessoas estão dentro da casa do Senhor dormindo, ou cutucando fulano, ou com o coração entristecido, ou muitas vezes amargurado, ou preocupado com o que vai acontecer com o dia de amanhã. Mas o Senhor fala: se o meu povo se humilhar, né, e pedir perdão pelos teus pecados, falar: Senhor, eis-me aqui, eu errei, eu pequei contra ti, mas hoje eu quero pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, por cada momento que eu pensei em desistir da minha caminhada, por cada segundo que aquela pessoa me afrontou, e eu achei que eu deveria revidar e não revidei, mas você fez o certo. Sabe por quê? O único que te justifica é Deus. O único que pode falar por você é Deus. Vai lá, faz isso, faz aquilo, não faça nada. Entrega tudo nas mãos do Senhor, porque Ele fará por você. E hoje o Senhor, Ele colocou um novo coração.
um novo coração na minha vida. Porque Deus da minha juventude, dei muito trabalho para minha mãe, demais, muito. E eu não sabia resolver as coisas pensando. Eu era, não era no tapa, era na porrada. Escreveu, não leu, o pau comeu. Era nesse nível. Não era, mãe? Era nesse nível. Eu falava uma vez: mãe, fulano na escola está mexendo comigo. Se a minha mãe não fosse no meu momento, da minha forma, no outro dia, eu não puxava cabelo. Já era rasteira e porrada. E minha mãe olhava para mim: o que aconteceu? Mãe, eu fui convidada a me retirar da escola. A senhora precisa de ir lá. Mas eu vou falar para vocês, irmãos. A minha mãe sempre orando. Mas o processo, o preço que eu paguei, oh, meus irmãos, é doído. O preço do pecado, geralmente, as pessoas falam que diz que é a morte. Mas existe a morte espiritual, que para quem tem uma vida espiritual é a pior coisa que existe. A gente colocar os nossos joelhos sobre o chão e não sentir mais a presença do Senhor. Não sentir que o Pai não está mais próximo da gente. Isso é horrível. A gente está louvando, e a irmã sabe disso. Sentir que o nosso louvor não está chegando ao céu, que o Senhor não está recebendo. Tirar uma oferta, porque tudo isso é precioso. Ou a gente sair e as pessoas falar: nossa, você é cristã, eu sinto uma paz sobre a sua vida. E às vezes a gente está no local que a gente trabalha, a gente vê pessoas padecendo, a gente fala: vamos para a igreja. As pessoas acham, quando a gente fala vamos para a igreja, vamos adorar a Deus, é renunciar, é deixar de viver. Mas eu costumo dizer que servir ao meu Deus é a liberdade que eu tenho para viver da melhor forma. Porque quando eu vejo que naquela época as pessoas viviam aprisionadas, toda vez ia para um lugar, ia para outro junto com Jesus para fazer a obra, pessoas perseguindo, pessoas atrás, e eu vejo: Senhor, não tem nada que nos impede, não tem nada que a gente possa desistir, mas a luta é contra nós mesmos. Quem desistimos somos nós, que colocamos empecilhos, que colocamos desculpa para não fazer aquilo que o Senhor quer. Porque muitas vezes, meus irmãos, teremos que nos posicionar, teremos que falar: Senhor, o que o Senhor requer de mim? O que o Senhor quer de mim hoje? Hoje. O que o Senhor está pedindo para você hoje? Quando você colocou os teus pés sobre o chão, você perguntou para Deus se Ele estava se agradando do que você estava oferecendo para Deus? Porque não tem mais impedimento para você adorar. Está livre. Você pode entrar no templo. Desde quando você não entra no templo de qualquer forma, porque o Senhor também, Ele não recebe migalhas. Ele não recebe migalhas. Quem que sustenta com migalhas é o Satanás, porque ele mina, ele te mina. Quando você olha assim e fala: está tudo em paz na minha casa, está tudo sossegado, tome cuidado, porque ele vem no silêncio, no sapatinho de algodão. Porque quando ele começa a fazer o barulho, ele te dá uma rasteira e você não consegue mais se levantar. Você já perde o sentido das coisas. Você não tem mais para onde ir, você acha que tudo se acabou. Você fica perturbado, porque o pecado, ele nos cega. O pecado, ele deixa a gente achando que nós somos dono da razão, que as pessoas estão nos criticando, mas não. É o inimigo que te cegou e você não está entendendo. É o inimigo que não deixa mais você ver a realidade. Ai, que realidade é essa? É a realidade que o Espírito Santo, Ele quer para a tua vida, o conserto que Ele quer para você todos os dias. A gente só pode falar aquilo que a gente vive. E eu falo por experiência, porque eu vivi numa situação. Minha mãe ligava para mim e falava: filha, reage. E eu: mãe, tudo ao seu tempo. Minhas irmãs falavam: nega, reage. E eu não dava ouvido. As pessoas do meu serviço falavam: reage. Você precisa de reagir, você precisa de voltar, Silene, que você era antes. E eu falava: como? Como que eu vou conseguir voltar a pessoa que era antes? Nunca mais vai ser igual. E eu falava assim: eu vou esperar. E um dia,
1 mês, 2 meses, e nada mudava. E a gente vai se enrolando no lamaçal do pecado, da sujeira, da podridão do mundo. Mas quando chega uma hora, o Espírito Santo, ele fala: chega, basta. Você tem a liberdade para adorar e não está adorando por quê? Você tem a liberdade para fazer a minha obra e por que você não está fazendo? Porque você está na zona do acomodismo. Porque você continua nesse mesmo posicionamento de vitimismo. Você não é vítima, você cometeu erro, você pecou. Mas o templo não está aberto? O véu não se rasgou? Você já não tem uma intimidade direta com o Pai? Então não precisa de você desabafar mais com o homem. Não precisa de você falar com quem está ao seu lado. Fala para Ele. Fala: Senhor, meu Deus, meu papai, eu não posso. Porque eu posso falar para vocês que Deus é tão maravilhoso, que até nisso a minha mãe me ensinou a orar. E todas as vezes que minha mãe falava assim para a gente, eu tenho um temor tão grande quando eu falo do meu pai, porque ele é meu papai. A gente tem um respeito sobre os nossos pais. Eu não abro a geladeira da minha mãe sem pedir licença. Não faço isso de jeito algum. É benção, mãe, senhora, com licença, por favor, eu posso. E depende do que for acontecer, do que eu vou fazer, eu ligo: mãe, eu quero fazer isso. Mãe, eu vou viajar, ora por mim. Eu tenho 37 anos, até hoje eu faço isso. Mãe, eu estou indo. Benção, mãe. Deus te abençoe, minha filha. É minha mãe. E por que você não faz isso com o teu pai? Ele que te deu um sopro de vida. Por que você não fala: papai, eu posso ir? Não, mas você vai porque você quer fazer as coisas do jeito que você quer. Você fala assim: não, eu vou trabalhar. Eu quero esse emprego, porque ele vai me dar uma situação financeira melhor. Mas o Senhor está falando para você: não. Porque se você entrar nesse emprego e você tiver mais dinheiro, você vai esquecer de me adorar. Mas você vai. E aos poucos você vai morrendo espiritualmente. Aos poucos você vai deixando de orar, você deixa de jejuar, você deixa de priorizar o Senhor. Quando você for observar, você morreu espiritualmente. Você não consegue mais fazer aquilo que o Senhor nos proporcionou. Eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesma. Trabalho com pessoas há muitos anos. Cuido de 27 pessoas e atendo umas 300 por aí, né, Sheila? Por dia. Então eu lido com 400 pessoas por dia. De segunda a sexta, das 6 às 3h40. Vou para minha casa e o Fábio fala para mim: você não vai largar esse celular? É final de semana, é domingo, é sábado, larga esse celular. E eu chego assim, falo para a Sheila, que ela trabalha comigo: o que você tem hoje? Ela: nada, assim. Você tem alguma coisa? O que você tem? Às vezes eu preciso de fazer algo, eu tenho outra coisa importante. Não, peraí, é uma alma, é uma vida para o Senhor. Vem cá, senta aí. Não, deixa, pega uma água, vamos sentar. O que está acontecendo com você? Silene, acontecendo isso, isso, isso. Aí eu falo para ela: você já orou? Você já buscou o Senhor? Você sabe qual é o significado da palavra renúncia? Aí ela baixa a cabeça e tenta ter um certo debate comigo. Eu: não, tudo bem, você quer falar? Eu tenho 3 Bíblias no serviço. De falta de uma, pega uma você e vem o outro, que a gente vai falar dentro da palavra. Se não for dentro da palavra, deixa para lá. Pega lá a palavra. Mas Silênio renunciou, isso aqui é o pecado, é o teu passado. Não, mas o Senhor não te quer assim. Tudo aquilo que você foi no mundo, você não pode ser hoje perante a presença do Senhor, porque o seu passado ficou para trás. A própria palavra do Senhor fala que a gente deve esquecer o passado, porque tudo se faz, é o novo com o Senhor. É o novo, Deus tem o novo para você.
está liberado para você adorar. Mas você precisa de entender que para você adorar, para você entregar para o Senhor, você precisa renunciar ao pecado, você precisa renunciar à vaidade, você precisa renunciar à soberba, à ignorância, você precisa renunciar à futilidade, você precisa entender que você não é seu dono é Deus, você não tem vontade própria, você não pode querer fazer as coisas da sua forma, porque para você entrar no templo e entender que o véu se rasgou e o céu se abriu, que hoje você tem uma conexão direto com Deus, não é do jeito que você quer, não é da forma que você quer. Você tem que ser obediente, você tem que entender o que é obediência. Você tem que obedecer o seu pastor, você tem que obedecer a sua pastora, por mais que você não concorde. Justiça de pastor é Deus. Não toca, porque a justiça de pastor é Deus. Se você guardar algo dentro de você, do seu coração, que você estiver amargurado, você está causando uma doença para a tua alma, que vai se prolongar e você não tem menção do que isso vai te matar, porque a mágoa nos mata, dia após dia, é uma doença que ela nos mata. E aí daqui a pouco você esquece de uma coisa. Eu estou tão chateado, estou tão magoada com meu irmão, que eu vou ficar remoendo. E nesse remoendo, não afeta só a sua vida espiritual, vai afetar a tua casa, vai afetar o teu trabalho, vai afetar o teu casamento, vai afetar a sua liderança. E eu vou falar, se você tiver pessoas para cuidar, e você deixar para trás, sem ser de permissão do Senhor, você vai pagar um preço por cada vida que você deixou de cuidar. Seja uma pequena criança, seja lá quem for, pequeno, médio, grande, não importa, você vai pagar o preço. Porque aquela pessoa, ela confiou em você. Aquela pessoa, ela confiou muitas vezes de olhar assim e falar assim, não, essa pessoa é um espelho. Eu costumo dizer, a minha mãe é minha estrutura, falando de pessoa física na terra, ela é minha estrutura, e não é só eu, é todos os meus irmãos, ela é nossa estrutura. E quando eu penso que eu vou fazer algo, eu falo assim, mãe, eu estou pensando em fazer isso dentro da igreja, o que a senhora acha? Você já orou? É a primeira coisa que ela fala para mim. Minha filha, a oração é a resposta, é a chave de tudo. E muitas vezes a gente esquece desse privilégio e dessa arma que a gente tem contra o Satanás. Porque, meus irmãos, se você for observar, por que você está aqui hoje? Por que você acordou? Por que você se alimentou? O porquê que você está de pé? Foi porque assim o Senhor, Ele te deu o privilégio, Ele te ama, você, a tua casa, a tua família, as pessoas que estão próximo de você. Ele nunca te abandonou. Ele não nos abandona, que somos nós que abandona Deus. Então muitas vezes na vida da gente, a gente vai ter que aprender a falar ao Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque o Senhor, Ele deu o seu único filho, mas eu não tiro 10 minutos, sequer, para se alimentar da palavra, e 10 minutos para colocar o seu joelho sobre o chão e orar? Quantas vezes você está fazendo isso? Por semana? Ou por dia? Ou por mês? Qual é a sua entrega que você está dando? Muitas vezes a gente quer medir força com o homem, a gente quer medir força com pessoas, e nisso a gente vai deixando as coisas para trás. E o Senhor fala assim, hoje eu estava com a bandeja preparada para te entregar a sua vitória, mas ainda não é o momento. Você não está preparada para receber, sabe por quê? O Senhor, Ele nunca vai te dar algo para te matar, porque Ele sabe, se Ele te dar algo maior do que você merece, você sai da presença do Senhor.
Então o Senhor, Ele te dá uma porção por dia, nem a mais e nem a menos, para que você se alimente. Você não vai passar fome, calma. Você também não vai passar frio. O Senhor vai dar a porção devidamente necessário para você. Mas quando você falar assim, não, Senhor, eu renuncio a mim mesma. Você não vai para a igreja? Amém, eu estou indo. Vamos orar? Não vai orar? Amém, eu vou orar. Vamos jejuar? Você não vai jejuar? Amém, eu vou jejuar. O Senhor, Ele vai chegar, não, você é merecedora. Você merece tudo de melhor dos céus na sua vida. Você merece o melhor emprego, você merece o melhor salário, você merece a melhor casa, você merece o melhor carro. Mas não, a gente quer fazer as coisas da forma que nós queremos. Muitas vezes eu falava assim para o meu antigo pastor: irmã Silene, hoje tem evangelismo, vamos? Eu falava, nossa, estou tão cansada. Traz a sua caravana, irmã Silene, que é minha família. Kemily, Guilherme, e Mateus, e Mara, e vamos gente. E no evangelismo as pessoas olhavam, quem é a Silene? Que hoje está na rua pregando a palavra do Senhor. Eu deixava tudo lá. Eu passando uma situação dentro da minha casa, meus irmãos, que eu não desejava a ninguém. A ninguém. Porque quando a minha mãe ligava para mim, eu estava em ato de desespero. Eu chorava que eu não conseguia explicar. Porque tinha muitas coisas dentro da minha casa que eu não podia falar, que eu não conseguia falar. Mas teve um dia 11, não me lembro o ano, que eu peguei e falei assim: hoje basta, Satanás, você não tem mais poder sobre a minha vida. Basta, chega. Eu coloquei os meus joelhos sobre o chão dentro do meu quarto, falei: Senhor, se o Senhor ainda me ama, se o Senhor ainda é na minha vida, me dê uma resposta, uma só, para me ter força, para me caminhar. Fala comigo, Pai, uma simples palavra, dentro da tua palavra. Eu não quero que as pessoas venham falar comigo do seu coração, mas eu quero dentro da tua palavra, porque a palavra do Senhor, ela não nos deixa enganada de nada, ela não nos deixa em vazio, ela não nos deixa despercebida. Mas o Senhor me respondeu tão rápido, que quando eu levantei os meus joelhos, eu ainda falei para minha mãe, eu liguei para minha mãe, falei para Kemily, falei assim: Kemily, você acredita que na minha sacada, perto de casa, assim, não tem planta, não tem nada. A minha sacada estava toda cheia de pétalas de rosa vermelha. Espírito da pombagira. Sempre fui pentecostal. Sempre fui a pessoa de orar, de buscar, de jejuar. E a partir daquele dia que eu parei de culpar pessoas e eu aceitei a minha culpa, o meu pecado, que eu falei: eu preciso de levantar as minhas mãos e aceitar, que Jesus me aceite, porque eu não tenho que aceitar Ele, não é isso, é Ele que tem que me aceitar. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente entra em umas situações que a gente vai falando e vai dizendo, que o Senhor fala, mas não é do coração, o céu está aberto, eu dei meu filho por ela, está tudo aqui, e ela ainda não está entregando de sinceridade. O Senhor quer sinceridade. O Senhor quer ver você com sinceridade no seu coração. Quando você colocar o seu joelho no chão e ter a sinceridade da tua alma, fala: Deus, eu não aguento, eu não suporto essa provação, eu não aguento mais essa luta, eu não quero ter essa mágoa, eu não quero sentir essa raiva. Eu não quero, Pai, continuar nessa posição de vitimismo. Eu preciso de fazer as coisas conforme diz a tua palavra. Eu preciso de te servir em espírito e em verdade. Eu preciso de ofertar o meu melhor a ti. Eu preciso, Pai amado, ter a vontade de levantar. Hoje é domingo, eu preciso ir para a escola dominical. Eu preciso louvar, eu preciso meditar na palavra. Eu preciso cultuar, eu preciso levantar as minhas mãos e agradecer. Eu preciso sentir a presença. Você precisa novamente sentir a presença, porque
conta mais os seus problemas para ninguém. Conta para o teu pai. Deus, Ele está lá no seu trono, esperando só uma atitude, somente uma palavra tua, de arrependimento, de amor, falando: Senhor, eu sou necessitada da tua compaixão, porque sozinha eu não posso, eu não tenho condições, eu sou incapaz, porque eu sou incapaz de fazer as coisas só. Se Jesus precisou dos seus discípulos, Ele precisou. Deus precisou do teu filho para sacrificar por nós. E quem você acha que é para achar que pode fazer algo só? Você não pode fazer nada só. É uma luta perdida. É luta perdida, você não consegue, é em vão. Mas se você hoje falar assim para o Senhor: eu quero um novo recomeço, eu quero uma vida nova, eu quero sentir a presença, porque o céu está aberto, o véu se rasgou. Deus deu o seu único filho por você, e você ainda não entendeu. Mas eu não estava lá na época, então você não sabe o que é viver o espiritual. Então você ainda não imagina o que é viver da providência de Deus. Então você ainda não imagina o que é ver pessoas doentes ser curadas. Então você ainda não imagina até aquele irmão do seu lado, com aquele fervor, com aquela vontade de buscar, e você falar: nossa, eu quero ficar aqui, porque essa pessoa está sentindo uma presença tão gostosa, que eu quero estar aqui pertinho dessa pessoa. Seja essa pessoa na presença do Senhor, para quando uma pessoa adentrar essas portas, ela possa falar: nossa, aquela pessoa está fazendo um barulho diferente. Nossa, mas eu quero sentar ali, porque eu quero sentir essa presença. Eu quero sentir o que ela sente, eu quero ver se é verdadeiro, eu quero ter esse sorriso, porque é o brilho do Espírito Santo. Eu quero glorificar, eu quero dar aquele glória para incomodar o inferno. Nós precisamos incomodar o inferno, Satanás, porque ele não tem poder sobre a tua vida. É mentira do Satanás se ele acha que ele tomou conta da tua casa. É mentira do Satanás se ele acha que ele não vai mais abrir porta, porque não é ele que abre porta. Quem abre porta é Deus, quem fecha é ele. Quem abre a sepultura e faz a sepultura continua sendo Deus. Se fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus na sua vida. Então, quando a gente falar: Senhor, eu sou dependente de Ti, o véu se rasgou, Jesus foi crucificado, você tem a liberdade. Mas se vocês for analisar dentro da palavra, o sumo sacerdote, ele tinha uma preparação. Ele não poderia ficar em velórios, não podia tocar em mortos, a roupa não podia ser suja, a roupa era melhor. Ele tinha que ter um tempo para se preparar, para levar os problemas do povo, para entregar ao Senhor, para entregar a Deus. E hoje, muitas vezes, você entra na casa do Senhor armado, achando que Deus vai receber qualquer oração, qualquer clamor que você está entregando a Ele. Não vai. Eu costumo falar: Senhor, me diminua eu, todos os dias, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou apenas uma criança que precisa do Pai para caminhar, que precisa do Pai para tudo. Eu sou dependente. Meus filhos falam: mãe, vamos comprar tal coisa? Vai orar. Mãe, eu quero... Vai orar. Fábio fala assim para mim: você é muito dura com essas crianças, Silene, para de ser dura. Nem tudo é pancada, nem tudo é gritar. Grito. E se for preciso, ainda faço como a palavra, eu pego uma vara, porque ela pegava uma vara, viu? E mandava a gente colher e despelar a vara todinha, e ainda ela perguntava o porquê. A minha mãe nunca me deu não era chinela, não era cinta, era vara. A minha mãe falava assim: vamos lá, calma. Abria, coloca a sua mão aqui, pronto. A gente já vai entregando todos os vizinhos. O que foi que você fez?
Não, mãe, eu fiz isso e aquilo. Tudo bem, eu conversei com você, muito tempo, assim, vai lá no pé de goiaba, ou era pé de ameixa, não, de bolo do Chile. Pega a sua varinha, tira toda a folhinha e vamos conversar. E minha mãe batia na gente. E minha mãe falava assim: você está apoiando por isso e por isso. Vamos levar para o lado espiritual? O Senhor fala assim para você: vem cá, o que foi que você fez? Eu não vou te bater, mas o seu pecado está aqui. Você está me entristecendo. Você está vendo o que você está fazendo? Porque para quem tem uma vida espiritual, quando o Espírito Santo não se agrada com a nossa posição, a gente chora feito uma criança. É a pior dor que existe, quando o Espírito Santo não está se agradando. Às vezes eu preferiria que minha mãe me batia do que quando ela me colocava de joelho. E ela colocava de joelho com a mão para cima. Bate, mãe, para acabar com isso logo. Não, para vocês entenderem o que vocês fez foi errado. Bastava um olhar dela dentro da igreja. Minha mãe não espancava a gente. Era uma coisa muito rara a minha mãe pegar uma varinha para bater em nós. Mas sabe o que eu aprendi? Eu dou glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Porque a minha mãe criou a gente dentro da palavra. E se for necessário eu criar os meus filhos da mesma forma, eu crio. Meus filhos estavam aqui, para eles receber um saquinho de doce ou algodão doce, eles olhou. Se eu fizer assim, eles sabem que pode pegar. Se eu não fazer nada, eles não pegam. Sabe por quê? Porque o inimigo, muitas vezes, eles vão te dar prato para você. E você não vai ter a sensibilidade de entender que aquilo não é para você. Mas quando você tem a sensibilidade de falar assim: Senhor, eu devo ou eu não devo? E você vai entender que aquilo não é para você. Não é assim que o Senhor te quer. A minha mãe me corrigiu, ela é minha mãe. Eu corrijo meus filhos. E o Senhor, Ele nos corrige com amor. E Ele perdoa todos os dias, Ele te perdoa. E você não perdoa o teu irmão. Perdoa o teu irmão. Libera o perdão. Se ele não te pedir perdão, vai até ele. Peça perdão. Porque muitas vezes ele está precisando de liberar o perdão para colocar os seus joelhos sobre o chão e falar assim: não, o papai está cuidando de tudo. Se ele fez certo, se fez errado, é ele Deus. Eu só devo fazer a minha parte. Então eu necessito de liberar o perdão. Então hoje Deus está falando para pessoas aqui: libera o perdão. Da sua casa Deus está cuidando. Do seu esposo Ele está cuidando. Não deixe nada para trás. Se você tem a convicção que foi Deus que te deu, não largue. Não solte a tua bênção. Não faça aquilo que o inimigo quer. Porque é isso que o inimigo quer, te confundir para você deixar as coisas para trás. E foi o Senhor que te deu. Não foi o inimigo, foi o Senhor que te deu. É o Senhor que está no controle da situação. Eu vou pedir para que os irmãos orem comigo. Mas, meus irmãos, não seja oração fria. Sabe aquela oração da tua alma? Hoje é quinta-feira, terça-feira, quarta-feira. Falei para o Fábio: a gente precisa ir para o monte. Vamos ver, vamos para o monte. Ele largou tudo. Vamos para o monte, vamos para o monte. A gente foi orar. Quando foi ontem, falei assim: vamos para o monte. Fomos mais uns pessoal, cheguei em casa 1h16. Ele chegou, depois eu cheguei. Acordamos 4 e pouco da manhã para ir trabalhar. É necessidade. Eu preciso. Mas você sabe o que é você subir ao monte e você gritar? Falar assim: Senhor, tem de misericórdia. Eu preciso. Eu necessito de uma resposta. Então vamos fazer junto essa oração. Porque hoje o céu está aberto.
E a providência hoje vai chegar chegou sobre a tua vida, sobre a tua casa. E antes de você orar, coloca no teu coração e tome posse da sua vitória. Porque o Senhor já colocou tudo no seu devido lugar. O Senhor já proporcionou tudo aquilo que você precisa. Não o que você quer, é o que você precisa, é o que você necessita. A irmã aqui de óculos, Ele está no controle da situação. Ele não tarda, Ele não falha, Ele não se atrasa, Ele não se adianta. Ele chega na hora e no momento certo. Você não é frágil. Você é mais forte do que você imagina. Você é mais capaz do que você imagina que você seja. Porque hoje o Senhor diz para você: eu estou cuidando de tudo. Dos mínimos detalhes da sua vida eu cuido. Muitas vezes não precisa de uma lágrima correr no seu rosto, mas o seu coração ele chora. Às vezes as pessoas ela quer ver o mal do ser humano e a gente se sente incapaz. Mas hoje o Senhor, o teu Deus, Ele te capacita, Ele cuida e fala: eu ainda estou no controle de toda a situação da tua vida, eu estou no controle. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos entregar o nosso melhor para Deus. Se for preciso fazer barulho, faça barulho. Mas fala para o Senhor que hoje Ele vai resolver, que hoje Ele está no controle da situação. Senhor, meu Deus e meu Pai. Espírito Santo de Deus, neste momento. Estamos aqui, meu Pai amado, perante ao Senhor, para entregar a nossa melhor oração, nosso melhor louvor. Mas, Pai amado, muitas vezes, nós não estamos, meu Pai amado, entregando aquilo que o Senhor requer de nossas vidas. Muitas vezes, Espírito Santo, nós não estamos na posição, mas que hoje o Senhor venha, meu Pai amado, colocar as tuas mãos onde a nossa não alcança. Pai amado, que o Senhor adentra onde os nossos pés não podem adentrar, porque o Senhor já está lá agindo de uma forma especial. Espírito Santo de Deus, que essa batalha é tua, essa batalha não é minha, essa batalha não é dos meus irmãos, porque o Senhor já está com os teus anjos, com a espada desembainhada, nos ajudando e socorrendo. Que o inferno mais um dia ele perdeu. Ele queria tirar o nosso sorriso, ele queria tirar a nossa vida, ele não queria que nós estivéssemos na posição. Ele queria fechar a porta de emprego, ele queria tocar em nossos filhos, mas hoje o Senhor nos concedeu o privilégio de estar de pé. Que hoje, Pai amado, o Senhor vai de encontro aos hospitais. Pessoas, Pai amado, estão, Jesus, numa mesa, estão em cirurgia, pessoas estão com câncer, pessoas, Pai amado, estão, meu Pai, doente, pedindo mais uma oportunidade para te servir, Pai amado, mas nós somos privilegiados, Espírito Santo, nós estamos aqui capacitados de levantar nossa voz e falar: Santo, Santo és o Senhor, Deus de misericórdia, que nos dá ajuda, que nos dê graça, Pai amado. Vai de encontro, Espírito Santo, aos usuários de droga, Pai amado, que estão, meu Pai amado, muitas vezes em estado, meu Pai, de miséria, em estado, meu Pai, de calamidade, mas, Pai amado, nós temos a nossa família que está na sua presença, a nossa família, Pai amado, que está, Jesus amado, conosco, servindo Espírito e verdade. Pai amado, que o Senhor toque o coração de cada um aqui dentro, que o Senhor, meu Pai amado, vai de encontro ao lar de cada uma dessas pessoas. Eu não sei o que elas passam, mas o Senhor sabe. Vai que ela sinta o prazer novamente de entrar nos teus quartos, Pai amado, colocar o seu joelho sobre o chão e gritar e falar: Senhor, repreende todo mal, Senhor, repreende toda a fúria do adversário, trabalha sobre o meu casamento,
Trabalha sobre a vida do meu filho. Trabalha sobre a vida da minha esposa. Pai amado, o diagnóstico não é do homem, Pai amado. O Senhor é quem dá a última palavra. O Senhor é quem faz todas as coisas. Espírito Santo de Deus, eu creio na bênção de cada um que está aqui dentro. Eu creio, Pai amado, que pessoas, meu Pai, vai sair daqui curada com a chave da vitória. Eu creio, Pai amado, que muitas pessoas vai gritar e dizer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode operar milagre, que só o Senhor pode resolver, que o Senhor ainda assina papéis, Pai amado, que o Senhor ainda, meu Pai amado, renova. Entra com o renovo, Pai amado, entra com o renovo sobre o teu povo. Batiza, Pai, com o Espírito Santo. Batiza, Jesus amado, que eles venham sentir, Pai amado, a tua presença, que eles venham sentir, Pai, novamente o primeiro amor, Pai amado. Que se precisa chorar, chore. Viva, meu Pai, o luto que tiver que viver, mas que se reerga na tua presença com mais força, com mais vontade de fazer a tua obra, porque o Senhor trabalha de todas as formas, especial, Pai amado. Gratidão, meu Pai, por mais um dia que o Senhor nos proporcionou. Glória a Deus, aleluias. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.